Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês e trazer as minhas previsões para a categoria Open. Estamos em semana de Mr. Olympia, eu tô gravando esse vídeo para vocês numa quinta-feira. O Mr. Olympia começa amanhã, mas antes tarde do que mais tarde. Vamos lá, primeiro de tudo eu quero mostrar para vocês aqui o que a gente tem em relação a colocação dos atletas no ano passado, né? Se a gente for dar uma olhada, só arrastar pro lado aqui pra vocês verem legal, tivemos no ano passado, em primeiro lugar, o Samson Dauda sendo campeão do Mr. Olympia, segundo, Rad Chopin, terceiro, Derek, quarto, Martin, quinto, Shinedu, que é o Andrew Jacket, sexto, Hunter Labrada, sétimo, William Bonac, oitavo, o Rafael Brandão, nosso grande Rafa, nono, o Brandon Curry, décimo, o Joaquim Williams, 11º, o John Jewett, 12º, John De La Rosa, 13º, Bruno Santos, 14º, o Mohamed Foda, e em 15º, e a última que pegou colocação foi o Theo Le Guerrier. Desses atletas, eu acho que muitos deles vão conseguir subir algumas posições e a gente já vai ter alguns desfalques aqui, né? Como, por exemplo, o Hunter Labrada não vai competir, então já abre uma posição dentro do top 10. Ele vai tirar um tempo de descanso aí, não vai competir. O Rafael Brandão não vai competir também, então abre outra vaga dentro do top 10. A gente vai ter o John Jewett, eu acho que é um cara que dificilmente ele vai conseguir pegar a colocação, eu nem sei se ele está classificado, falar a verdade com vocês. O Bruno Santos não pegou classificação nesse ano. Então a gente vai ter uma disputa bem acirrada. Dando uma olhada rápida aqui, ó, esses são os atletas classificados. Dá até pra gente tirar a dúvida aqui se o John Jewett vai, e ele realmente não vai. Então eu separei aqui 13 atletas para poder comentar com vocês, e eu vou comentando com vocês do que eu acho que vai ficar com a colocação mais lá atrás para aquele que eu acho que vai pegar a melhor colocação, tá? Então sim, eu já acho que o Worth é um cara que ele não vai conseguir pegar uma colocação dentro do top 10, na minha opinião, e tá totalmente justo a gente falar que o Worth é um cara que talvez ele não fique dentro do top 10 num ano que ele tá transicionando de categoria, que é o primeiro ano que ele tá competindo na Open, é o mais natural do mundo. Ele ainda é um cara muito novo, ele tem, se eu não me engano, 26 para 27 anos, então ele ainda tem muito tempo para poder desenvolver o físico dele. Eu tenho certeza que ele é um cara que tem material para poder desenvolver e ser sempre um cara que vai estar dentro do top 10, mas nesse primeiro Olímpia dele, eu acho que ele não vai, porque se a gente for analisar, os dois shows que ele ganhou não tinha ninguém do top 10, e na minha opinião, ainda falta um pouco de volume para ele ser mais competitivo dentro dos top 10 ali do Mr. Olympia, porque por isso que eu acho que o Worth não vai conseguir pegar um top 10. Talvez vocês já queiram me matar, talvez vocês já queiram aí me xingar a partir de agora. Um outro atleta que eu sou muito fã, gosto muito do físico dele, eu acho as costas dele absurda, muito impressionante, mas infelizmente as costas é uma coisa e o shape de frente é outra, o Instagram é uma coisa e o palco nos mostra outra coisa. Esse que é o grande problema, na minha opinião, sobre o Wigan Grimes. É um cara que eu gosto muito da linha dele, ele é muito estético. Se ele conseguisse, esse é um cara que sempre foi visto como uma promessa, né? Mas aquelas promessas que já vai ficando velha, porque é um cara que era visto para ser um maluco que ia ser um divisor de água. Na época que a Open tava passando ali por aquela época de vacas magras, que a gente tava tendo shapes cada vez menos estético, o Regan foi meio que um ponto que todo mundo começou a olhar de um cara que poderia trazer de volta a estética, mas ele não consegue trazer aquele aspecto hard, ele não consegue trazer um shape que ele tá realmente seco, fibrado. Eu torço muito para que neste ano ele venha dessa forma, porque se ele vier, eu acho que ele tem material dentro desse ano ainda para poder ficar dentro de um top 10, mas se ele vier com o shape que ele normalmente apresenta, eu acho que ele vai ficar ali entre 10º a 15º lugar, beleza? Bom, outro cara que eu quero comentar com vocês aqui é o Joaquim Williams, que ano passado ficou em 10º, e eu acredito que ele tem muita chance aí de conseguir manter essa posição dele. Ele é um cara absurdo de grande, talvez seja um dos maiores no palco. Ele tem um físico muito completo na parte da frente, o que falta para ele realmente é a questão de dorsal, que ele até já comentou que sofreu um acidente, então ele perdeu a ativação do nervo da dorsal, então ele não consegue ativar a dorsal da forma correta. Isso é a única coisa que falta nele. Se ele tivesse uma dorsal completa, eu não tenho dúvida que esse é um cara que está sempre ali brigando num top 5, mas como falta isso e é uma grande deficiência no físico dele, eu acho que ele no melhor dele consegue vir aí pegar um top 10, um nono lugar, por aí, na minha opinião, que é aquela que vocês sabem que não vale de merda nenhuma.
Outro cara que eu quero comentar com vocês aqui, se a internet colaborar, é o William Bonac. Assim, eu vou ser honesto com vocês, tá? O William Bonac é um cara que ele conseguiu melhorar muito o shape dele recentemente. Longe de ser aquele William Bonac que quase foi campeão do Mr. Olympia, ficou em segundo pro Bendel Curry lá em 2019, se eu não me engano, né? 2019 foi. Que o William Bonac pegou uma vice-colocação. A gente poderia viver no mundo onde o William Bonac foi Mr. Olympia. Seria estranho ver isso, porque esse cara, ele assim, ele trabalha. Ninguém pode negar que ele trabalha. Muita gente que comenta do físico dele fala que, pô, ele não tinha poucos limões ali, fez uma limonada. Ele não tinha quase nada e ele conseguiu fazer muito, muito além do que dava conta, porque ele não tem a melhor estrutura, ele não tem o melhor tamanho, altura mesmo, mas ele conseguiu colocar um físico que é realmente muito impressionante. Ele conseguiu melhorar as pernas dele recentemente, mas eu acho que ele tá mais para sair do top 10 do que se manter dentro de um top 10. E como eu vejo que hoje a gente tem atletas aí cada vez melhores, eu acho que o William Bonac é um cara que pode cair grandes colocações nesse ano, na minha opinião. Bom, aí comentar com vocês aqui do Neckzilla, o Rubiel Mosqueira, tá um dos freaks mais assustadores que a gente vai ver aí, né? Talvez dentro de um top 10 a gente tenha ele e o Nick Walker como os freaks mais assustadores, porque esse maluco aqui ele é absurdo, ele tem a perna que é imensa, ele tem um braço que é imenso, ele tem um pescoço que é imenso, ele tem assim, não é longe de ser um físico mais harmonioso do mundo, longe de ser o físico mais estético, mas é um cara que ele no palco ele chama atenção e você vai querer olhar pra ele, e é bom a gente ter um pouco dessa pluralidade de coisas diferentes ali no palco, porque aí se você, pô, eu gosto de linha, você tem cara que tem linha pra você observar, pô, eu gosto de Mass Monster, você tem os caras Mass Monster, pô, eu gosto do Freak, o negócio que é Mass Monster, mas meio que falta algumas coisas ainda ali, você tem o Rubiel, pô, eu gosto de um conjunto completo, aí você vai ter uns caras mais ali como o Derek, como o Samson, que é um cara que tem um conjunto bem completo, então a gente tem pra agradar todos os gostos aí. Eu acredito que o Rubiel é um cara que ele vai ficar ali dentro de um top 8, top 7, se alguém der uma ramelada, eu acho que esse é o shape que ele pode apresentar, mas a única ressalva que eu faço, na minha opinião, que é aquela que vocês sabem que não vale de merda nenhuma, é que ele precisa vir mais seco. Se ele não tem aquele aspecto de ser no todo jogo que ele competiu, ele não vem muito seco, a gente não vê muito corte na perna, pode ser até uma questão genética, né, que ele não tem tanto corte assim na perna, porque a perna é muito inchada, mas ele precisa vir um pouco mais seco. Esse aqui foi o Portugal Pro, onde ele ganhou o show, né, e a gente pode ver que ele veio seco comparado com outras versões, mas eu acho que para ele poder pegar um top 7, um top 8, ele tem que vir ainda mais seco do que ele veio nesse show aqui, beleza? Bom, e próximo cara que eu quero comentar com vocês, o Andrew Jacket, eu acho que ele vai cair algumas posições. Cada ano que passa o Andrew Jacket está ficando com um shape muito diferente, né? Muito exótico. Tá ficando com um braço que é estranho, tá ficando com um antebraço muito pequeno em relação ao braço. Tá ficando com um shape que realmente tá deixando de ser um shape harmonioso. Ele é um cara que ainda chama muita atenção porque ele é muito alto e muito volumoso, então quando ele tá no palco, naturalmente ele vai atrair a atenção da maioria das pessoas, só que eu acho que nesse ano ele vai perder a posição de top 5 dele e cai para um possível top 6, top 7, que é até um top 8 talvez, com relação a outros atletas que eu tô pondo aqui, porque ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Aqui, nas minhas previsões, eu coloquei o Andrew Jacket como um top 8, para vocês terem ideia. Mas eu acho que ele vai ficar nesse range aí, de top 5 a top 8, na minha opinião. Porque caras que eu acho que podem vir e superar ele é, por exemplo, o Martin Fitzwater, que ele deixou muitas dúvidas no show que ele competiu contra o Sebum lá no Praga Pro no ano passado, mas a gente tem que lembrar que esse cara ele foi top 4 surgindo do absolutamente do nada. Ninguém conhecia muito ele, do nada ele apareceu no Mr. Olympia e foi top 4. Ele tá, na minha opinião, com um condicionamento muito, muito superior comparado com o condicionamento que ele apresentou. Comparado com o condicionamento que ele apresentou no show lá contra o Sebum, ele tá muito mais seco, então eu acho que era isso que precisava. Então se ele vier mais seco e um pouco mais volumoso, eu acho que ele vai conseguir ficar dentro de um top 6, um top 7, na minha opinião. Caras que eu acho que podem tirar ele dessa posição, talvez jogar ele para um top 7, é o Behrouz Tabani, que é um cara que tá chegando agora. Ele já se classificou pro Olympia, se eu não me engano, umas 3 vezes, mas só agora que ele finalmente conseguiu o visto. É
um cara que tem um shape muito bom. Talvez o único ponto que a gente pode apontar nele que seja uma deficiência é uma desproporção da parte superior com as pernas. As pernas deles acabam sendo muito boa, só que o tronco, a parte superior dele acaba chamando mais atenção. Então talvez esse seja o único ponto fraco pra gente apontar dele, mas ele tem dorsal, ele tem um peitoral muito bom, ele tem braço muito bom, ele tem ombro muito bom, quadríceps muito bom, vem seco, ele é um cara muito completo e na minha opinião ele já quase bateu de frente com o Samson Dauda antes do Samson Dauda virar Mr. Olímpia no próprio Praga, né, que eles competiram contra. Então acho que esse é um cara que é material para brigar ali no top 6 sem sombra de dúvidas. Outro cara que aqui eu tô apostando muito, que é a nossa representação brasileira dentro da categoria Open neste ano, vai ser o nosso russo brasileiro, o Vitaly Gudivito. Esse cara aqui ele é assustador, eu já tive a oportunidade de ver pessoalmente ele no Arnold Brasil, que acontece aqui em São Paulo, que é a cidade onde eu moro. Então eu já vi isso daqui de frente, assim, pessoalmente, e é assustador. Eu já vi ele competindo e eu já vi ele de boa, só curtindo a feira, só passeando pela feira. E assim, o cara é muito assustador, ele é muito grande, ele realmente chama muita atenção e ele tem um aspecto nessa perna dele que ela é muito cortada e você consegue ver a profundidade do corte, na minha opinião, tá? Que é aquela que vocês sabem que não vale de merda nenhuma. Eu acho que ele tem hoje a melhor perna da categoria Open, talvez o Dauda seja o cara mais próximo dele em relação à perna. Na minha visão, a perna dele é muito completa, ela é grande, ela é cortada, ela tem todos os músculos bem desenvolvidos, você não vê nenhuma desproporção. Na minha opinião, ele tem hoje a melhor perna da categoria Open e vai ser legal da gente ver. Eu só acho que o que pode acontecer de talvez os caras não colocarem o Vitaly num possível top 6 é a questão dele ser um cara que tá chegando no Olímpia agora e eles quererem respeitar uma hierarquia de privilegiar caras que já competem há um pouco mais de tempo, que já tem colocações mais bem estabelecidas no Olímpia em relação ao russo. Coisa que também pode acontecer com o Berrus, tá? Tanto com o russo como o Berrus são caras que estão chegando agora no Olímpia. E um cara que já tá no Olímpia há muito tempo e é um cara que tem um shape muito seco é o Hadi Choopan. Eu acho que o Hadi Choopan é um cara que ele vai estar com certeza brigando pelo título, ele pode ganhar o título do Mr. Olímpia, assim como eu acho que ele pode ficar em top 4, tá? Porque como ele já é mais velho que os outros competidores e eu não vejo já uma grande evolução do shape dele de show para show, eu acho que talvez essa estagnação dele pode fazer com que os outros caras que estejam no ritmo de evolução maior consigam superar ele. Como, por exemplo, um cara que eu acho que está no ritmo de evolução muito rápido, que pode superar ele, é o Coisa, o mutante Nick Walker. Ele com certeza, se a gente for pegar o possível top 5 aqui que eu tô imaginando, questão de evolução de shape do ano passado para esse, na minha opinião, quem apresentou a melhor evolução foi o Nick Walker. Mas a gente tem que ver qual que é o tamanho da distância que tinha de shape do Nick Walker em relação a outros atletas para saber se ele já alcançou esse pessoal. Eu acho que o Nick Walker vai brigar pelo título com toda certeza, mas eu acho que ele pega um top 3 aqui. Eu acho que é muito difícil dele vencer o Derek, caso o Derek venha no melhor shape dele. Se o Derek vier com o shape que ele veio no Arnold de Ohio, que é esse shape aqui, eu acho que ele vence o melhor Nick que a gente viu até agora, que é o Nick de Pittsburgh. Mas se o Derek vier com shape como ele veio em Pittsburgh com as pernas mais murcha, eu acho que o Nick pode vencer o Derek e pegar um segundo lugar, porque na minha opinião o Derek vindo 100% e o Samson Dauda não vindo no 100% dele em questão de condicionamento, ou ele perder muito volume porque focou muito em condicionamento, eu acho que o Derek é favorito ao título. Mas se o Samson Dauda vier no prime de volume dele, com o condicionamento que ele nunca apresentou, eu acho que ele vai levar esse título relativamente tranquilo. E o Nick, se os dois vierem abaixo, pode ser um cara que venha papar esse título, só que a questão da linha dele eu acho que pode ser um limitador de talvez não agradar o árbitro principal, que é o Steve Weinberger, para poder dar o título para ele. Então eu acho que pro Nick vencer tem que ser um shape tão convincente que ninguém pode falar um A em relação à questão do Nick Walker ser Mr. Olympia. Se ele vier com shape convincente nesse nível, eu acho que ele leva o título e infelizmente por causa dessa questão da linha, eu acho que
que é isso que tem que acontecer para ele poder vencer o título, mas igual eu falei para vocês, isso aqui é só a minha opinião. Beleza? Bom, essas são as minhas previsões aí para o Mr. Olympia categoria Open, a categoria mais importante do fisiculturismo. Eu quero que vocês deixem aqui o seu possível top 5 também dessa categoria. Comenta aqui pra gente ver se vocês concordam, discordam de mim. Se eu falei alguma asneira muito grande, comenta aí pra gente poder ter um debate saudável aqui, porque com certeza eu vou falar muita besteira ainda daqui pra frente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar uma olhada se você já está inscrito no canal. Clica também no botão do gostei para poder apoiar o nosso canal aqui, chegando em cada vez mais pessoas. Agradeço demais você que viu esse vídeo até o final. Falou e até o nosso próximo vídeo.